Olá, o Congresso Nacional deve apreciar de maneira definitiva, antes do final desse ano, a questão do voto secreto no Poder Legislativo, ou seja, o fim do voto secreto. Aqui no Senado Federal, a matéria já está pautada para ser votada em plenário e nós vamos conversar com o senador Sérgio Souza, que relatou essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa é uma luta antiga, mas que precisou da força das ruas para ser impulsionada no Congresso Nacional, né? Tânia, não é fácil projetos polêmicos passar no Congresso Nacional, né? É comum você ver aqui projetos de 10, 15 anos. Este tem 12 anos, é de 2001 e a Câmara só pautou depois do episódio fatídico, polêmico, que é a não cassação do deputado Natan Donadon, ou seja, a manutenção dele no mandato. Mas aprovado, já estava em primeiro turno há 5 anos na Câmara dos Deputados, votou-se em segundo turno, veio ao Senado, aqui foi juntado a outras 2 propostas de emenda constitucional, que também fui designado relator, uma delas já estava em plenário, inclusive já discutida e aprovada na CCJ, mas voltou ao CCJ, a CCJ deu o seu parecer, ou seja, mantivemos a aprovação da abertura total dos votos, acabando com o voto secreto, veio ao plenário, recebeu emendas, voltou à CCJ e lá nós rejeitamos as emendas e retornou ao plenário. Já está aqui há 2 semanas no plenário, hoje uma ampla discussão no plenário para pautar, não há consenso, não há unanimidade e eu tenho dito ao presidente Renan Calheiros que tem se esforçado para pautar. Tenho dito a ele, vamos pautar. Aquele senador que é contra ou a favor, que manifeste da forma do voto. E não tenho nenhuma dúvida de que terão coragem de fazer isso, porque o painel é aberto, o voto é aberto e todos aqueles que são contra a abertura na totalidade já se manifestaram em algum momento. Então é importante nós avançarmos nessa questão de terminarmos com o voto secreto no Congresso Nacional. Eu espero que consigamos tudo, mas se não conseguir, pelo menos vamos naquilo que há consenso. Na Comissão de Constituição e Justiça, a polêmica não foi pequena, né? Demorou um tempo para, como o senhor disse, não foi uma unanimidade. Apesar das opiniões divididas, demorou-se um tempo para chegar numa solução. O senhor acha que essa polêmica se repete no plenário? Não será diferente, né? Na mesma intensidade? Não temos nenhuma dúvida. Já começou no plenário, o projeto agora, a proposta de emenda constitucional entra na pauta, está pautada aí para os próximos dias e o debate já é intenso no sentido de que vamos votar rápido, os 2 turnos, já há uma quebra de interstício que está previsto na PEC número 20, que está pensada, podemos fazer isso, como vai haver os destaques, vamos aprovar o texto na sua integralidade e vamos ressalvar os destaques, e ressalvando os destaques quer dizer que nós vamos manter alguns votos secretos no âmbito da Constituição e do Parlamento brasileiro. Então, realmente, o debate está bastante intenso, mas eu acredito muito na possibilidade de nós acabarmos com o voto secreto no âmbito do Congresso Nacional. Tenho trabalhado muito nesse sentido, todos os meus relatórios na CCJ, os meus pareceres foram nesse sentido e foram aprovados na CCJ. Sabemos que tem restrições, porque... Mas a CCJ é um termômetro, né? Muito é um termômetro importante da casa. Por ali a gente mais ou menos sente o que vem, né? Sabemos que a dificuldade é do quórum, né? 3/5, né? 49 votos sim. Pra na mudar CCJ qualquer coisa na Constituição, é simbólica a votação. Então ela é um pouco difícil. Agora, assim... Qual é o principal tema de resistência? Desculpa cortar o senhor, senador. Hoje nós poderíamos dividir em 3 os votos secretos no âmbito do Congresso Nacional. O voto para autoridades, ou seja, ministros do Supremo, Procurador-Geral da República e outras tantas autoridades, é secreto e é do Senado essa prerrogativa. O voto dos vetos presidenciais, os vetos apostos aos projetos aprovados pelo Congresso Nacional, também é secreto, e o voto secreto para a cassação de parlamentares. Há consenso na cassação de parlamentares. Há um grande avanço na questão do voto dos vetos, sabe, para acabarmos com o voto secreto nos vetos. Há um grande avanço, agora há uma grande dissidência de muitos senadores com relação a autoridades. Especialmente porque há uma autoproteção até mesmo. O senador, quem julga o senador ou o deputado? É o ministro do Supremo. E quem o denuncia? É o Procurador-Geral da República.
E eles são sabatinados e votados, indicados pelo Senado Federal. Então há esse certo receio. Então nós só vamos saber como é que isso vai ficar ao final da votação, e a votação será aberta, será no painel do Senado Federal, e precisamos de 49 sim para mantermos aquilo que veio da Câmara e aquilo que foi aprovado na CCJ. Agora, nós estamos falando na configuração do voto secreto como estabelecido na Constituição, mas nós temos aí também a votação da eleição de mesa, das comissões mas aí, e da isso casa. É uma previsão regimental, e o regimento do Senado não pode superar a Constituição. Se nós acabarmos com o voto secreto no âmbito do Parlamento brasileiro, não será permitido, inclusive, no regimento interno. Porque o voto secreto, Tânia, ele vai de encontro à consolidação da democracia. Eu acho que o cidadão ele está tão ávido nesse momento, logo após, como você disse no início, as movimentações de junho, né? Ele está querendo saber como é que age o seu representante no Congresso Nacional, como ele vota, se ele vota a favor ou contra determinados projetos. E o que é secreto normalmente são as questões mais polêmicas, como é o voto do fator previdenciário, no veto, como é o veto dos 10% do FGTS, é o veto da questão dos médicos. Então, isso está lá, e os polêmicos é que... Então, se o parlamentar já votou abertamente nesses projetos, qual é o problema em ele votar abertamente no veto? Nas autoridades, olha, qual que é o receio porque eu vou sabatinar e votar contra o ministro do Supremo, ele vai votar para me condenar ou para me inocentar? Não. Vai deixar impedi-lo de me processar ou de me julgar? Não, de maneira alguma. A liberdade, a democracia permite isso. Nós temos que avançar. Eu digo com toda tranquilidade, não cabe mais no estágio atual da democracia o voto mascarado. Aquele que não quer, aquele que não tem a coragem de votar abertamente, que não seja parlamentar. Isso é importante que a gente diga. Lógico, é uma posição minha. Tem argumentos sólidos também do outro lado. Como relator, o senhor, inclusive, defendeu o fim do voto secreto. Em todos os momentos. Nas questões internas mais domésticas aqui, que dizem respeito ao regimento, na eleição de presidência da Casa e das comissões, acha que existe uma resistência com relação a essa ideia? O parlamentar se sente constrangido em ter que expor a sua decisão com relação à eleição de um par seu para a direção de uma comissão ou da Casa? Eu sou partidário, e quando da eleição da Casa, eu vi que senadores subiram à tribuna de um lado e de outro defendendo. Então, já se manifestaram. Nós sabemos que as articulações de bastidores, elas acontecem com bastante antecedência, e quando você vai à eleição, já está meio que definido o resultado. Nas comissões, nas comissões já está muito certo. Você escolhe de acordo com os partidos, o maior partido escolhe primeiro e assim por diante. Inclusive, isso é constitucional e regimental. A regra é essa. Para que ser voto secreto? Não tem nenhuma necessidade de ser. Na verdade, há uma composição, uma chapa ampla. Se for aberto, talvez nós teremos aí, inclusive, a oportunidade de todos se manifestarem. Veja só na eleição da atual mesa, né, do presidente Renan Calheiros. Dizia um número de senadores que ultrapassava o número de 30 que votaria no senador Pedro Táxi. E foram a mídia dizer isso. Só que só teve 18 votos. O problema é quem se declarou em relação ao Renan? Não. O problema é quem não assumiu perante a sociedade brasileira em quem votou. Disse que ia votar em um e votou em outro. Então, se fosse voto aberto, como que seria? Todos teriam que responder perante a sociedade as suas atitudes. Eu não tive nenhuma dúvida. Eu sou partidário e votei. Agora, votei com responsabilidade e não tive receio disso. E eu acho que o parlamentar, ele tem que estar preparado para receber não só elogios, críticas também. Isso é importante. Tá certo. Bom, então estamos otimistas. Nós estamos aqui gravando na última semana de outubro, que na semana que vem, no início de novembro, essa questão, que é do anseio da população, inclusive, esteja resolvida no Poder Legislativo, não é isso, senador? Olha, eu espero muito, inclusive com o apoio da sociedade, que nós possamos avançar para dar cada vez mais a transparência do mandato. É um direito do cidadão e uma obrigação do parlamentar, sabe, dizer o que está fazendo, e o cidadão tem o direito de saber
como age esse parlamentar no Congresso Nacional. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.